Dia 7. Condições para receber o Espírito Santo. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Lucas 11, 10-13. Jesus apresentou apenas uma condição para recebermos o Espírito Santo: pedir. Ele usou uma pergunta para ilustrar essa verdade. Se pais humanos, mesmo sendo imperfeitos, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial concederá o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O exemplo apresentado por Cristo reforça a importância de pedirmos, permanecermos e perseverarmos em busca da presença constante do Espírito Santo em nossa vida. No entanto, esse pedido deve vir acompanhado de uma disposição sincera de viver unicamente para cumprir a vontade de Deus. Palavra revelada. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E nós somos testemunhas destes fatos. Nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber. Testemunho inspirado. Em Mensagens Escolhidas, volume 1, lemos, abre aspas, permanecer em Cristo significa adotar sua atitude, de maneira que os interesses dele sejam identificados com os seus. Permanecer nele é ser e fazer unicamente o que ele quer. Essas são as condições do discipulado, e a menos que elas sejam cumpridas, vocês nunca poderão achar descanso. O descanso está em Cristo. Não pode ser como algo à parte dele. Fecha aspas. Em Parábolas de Jesus lemos, abre aspas, Deus não nos diz, peçam uma única vez e lhe será dado. Ele requer que peçamos, que persistamos incansavelmente em oração. A prece persistente põe o suplicante em atitude mais fervorosa e dá-lhe maior desejo de receber o que pede. Fecha aspas. Em Atos dos Apóstolos, Ellen White escreveu, abre aspas, o tempo decorrido não mudou a promessa dada por Cristo ao partir, de que enviaria o Espírito Santo como seu representante. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça deixam de fluir para a terra em favor dos seres humanos. Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque ela não é valorizada como deveria. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. Onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto em que pouco se pense, ali se verá aridez, escuridão, declínio e morte espirituais. Quando assuntos de menor importância ocupam a atenção, é sinal de que está faltando o poder divino, necessário para o crescimento e a prosperidade da Igreja. Esse poder, oferecido em infinita plenitude, traz consigo todas as demais bênçãos. Uma vez que esse é o meio pelo qual receberemos poder, por que não sentimos fome e sede do dom do Espírito? Por que não falamos sobre ele? Não oramos por ele e não pregamos a seu respeito? Fecha aspas. Em O Desejado de Todas as Nações, lemos, abre aspas, a pessoa deve se esvaziar do próprio eu,
antes de ser, no mais amplo sentido, um crente em Jesus. Quando se renuncia ao eu, então o Senhor pode tornar a pessoa em uma nova criatura. Novos odres podem conter o vinho novo. O amor de Cristo dará uma vida nova àquele que crê. O caráter de Cristo se manifestará naquele que contempla o autor e consumador de nossa fé. Fecha aspas. Em Serviço Cristão, lemos, abre aspas, quando tivermos uma consagração completa, de todo o coração, ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da Igreja não for cooperadora de Deus. Fecha aspas. Momento de refletir. O que significa ser cheio do Espírito Santo? Motivos de oração. Para que cada membro da Igreja esteja disposto a receber o Espírito Santo. Para que as famílias busquem diariamente a presença e a direção do Espírito Santo. Tempo de orar. Quais áreas da sua vida ainda não pertencem totalmente a Deus? Ore pedindo que Ele o esvazie do que impede sua presença. Desafio missionário. Ore pedindo ao Espírito Santo que revele o que precisa ser transformado em sua vida. Depois, convide 5 amigos a fazer o mesmo, motivando-os a buscar essa transformação com você em oração. Vida transformada. A Bíblia diz que o Senhor Jesus se esvaziou assumindo a forma de servo. Da mesma forma, para recebermos a plenitude do Espírito Santo, precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Isso significa renunciar ao orgulho e aos desejos carnais. Essa entrega não anula nossa identidade, mas abre espaço em nosso coração para que Deus haja plenamente em nós. A presença do Espírito Santo em nossa vida não é um privilégio distante, mas uma dádiva acessível por meio de uma postura contínua de busca. No entanto, pedir vai além de uma simples solicitação. Trata-se de uma persistência sincera, como a de quem busca incansavelmente um tesouro. Essa atitude de perseverar em oração aliada à certeza da disposição divina em nos abençoar, revela a fome genuína por aquilo que é espiritual. Para realmente experimentar a plenitude da presença divina, é necessário pedir que Deus nos esvazie do orgulho, dos desejos egoístas e das preocupações mundanas que tantas vezes ocupam o coração e a mente.